Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez eu gostaria de continuar o assunto sobre reencarnação, porque não é uma doutrina bíblica e o que a Bíblia tem a dizer, especificamente nesse momento, sobre o céu. No vídeo anterior a gente viu sobre o inferno, então o objetivo é complementar, fortalecer que a Bíblia ensina sobre ressuscitação e não sobre esse ciclo vicioso da reencarnação, que a UDV ensina, que os budistas ensinam, que os espíritas ensinam, eu diria com até mais predominância que muitos outros, e que várias outras falsas religiões ensinam. É uma falsa doutrina, é uma heresia condenável, ela foge totalmente com o que Jesus Cristo ensinava, e se a gente não tem céu nem inferno, não tem por que a gente ser salvo, não tem por que a gente se tornar filho de Deus, porque a gente vai morrer e vai nascer como outra pessoa, com outra religião, em outro lugar do mundo. Então, trata confusão. Deus não é o autor de confusão. E tinha até um versículo muito bom sobre essa questão em Hebreus que eu tinha me esquecido de trazer no vídeo anterior, que seria como eu gostaria de começar a falar dessa questão. Mas eu vou trazer ele agora, ainda pode ser utilizado. Esse vídeo final é a segunda parte, então a gente ainda está falando do mesmo assunto, que é em Hebreus 9. Hebreus 9. Então, quantas vezes as pessoas vivem e morrem? Quantas vezes isso acontece? Então, Hebreus 9, a gente pode ir aqui, no versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então, aqui que a gente vê em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Quantas vezes está ordenado para um homem morrer? Uma vez. Somente uma vez. A gente vê milagres na vida. Milagres são o quê? Exceções, são coisas milagrosas, bem diferentes do cotidiano, coisas bem anormais. Por isso que vem o nome de milagre, porque é algo que Deus permite que aconteça e geralmente não, é justamente uma exceção que prova a regra. Então, pelo fato de tal coisa ser um milagre, isso demonstra que a normalidade é diferente daquilo. Então, não é sempre que o milagre vai acontecer. Se o milagre acontecesse toda hora, não seria um milagre. Então, esta exceção prova que a normalidade é outra. A exceção prova a regra. Então, o que a gente vê aqui, essas exceções com esses milagres, está associado com o quê? Com pessoas que voltam a viver por um curto período de tempo. A gente vê Elias realizando um milagre assim, a gente vê também Eliseu realizando um milagre dessa forma, a gente vê Jesus Cristo realizando milagres assim. Então, a gente vê que Paulo também realizou um milagre assim quando o garoto caiu do andar elevado. Então, isso é uma exceção. A pessoa morre e volta a viver, porém no próprio corpo dela, e mais tarde ela morre de novo. Então, aqui a gente não tem uma pessoa que estava ressuscitada já. Era uma pessoa que basicamente dormiu. Dormiu um pouco, voltou a viver. Com o mesmo corpo, a mesma vida dela, literalmente a mesma vida. Então ela não recebeu um novo corpo glorificado, só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E essa pessoa morreu de novo. Então é uma exceção. Mas na normalidade, nos dias de hoje, a gente pode dizer que eu, pelo menos, nunca vi um milagre assim acontecendo nos meus tempos. E eu acho que se a gente tomar em conta o período bíblico também, os milagres não eram coisas que estavam acontecendo todo ano, de 10 em 10 anos, eram coisas que por diversos anos não aconteciam. Então, realmente, é uma exceção, é algo que realmente acontece. E a maioria das pessoas aqui, 99,99999, não sei a porcentagem exata, mas vão morrer uma vez. E mesmo aqui, essas pessoas que com esses milagres voltaram a viver, elas morreram também, novamente. Então, depois, céu ou inferno. Céu ou inferno. O julgamento, céu ou inferno. Não tem esse ciclo em que a pessoa morre e vive de novo. Morre, vive de novo. Morre e vive de novo. Não tem como você fugir disso daqui. Vou ler mais uma vez. Assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Quantas vezes? 2, 3, 4? Uma só vez.
Então, sabendo disso, vamos agora continuar nosso aprendizado sobre o céu. João capítulo 4, onde eu gostaria... João capítulo 8, onde eu gostaria de ir. João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 56 ao 58. 56 ao 58. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então, o que Jesus falou? Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia. E aqui, a gente entra também na questão do testemunho de Jeová, que fala que não existe céu, que a pessoa dorme, o espírito da pessoa dorme junto com ela, e aí quando Jesus Cristo volta, ela vai acordar, então ela não vai para o céu. Não existe céu também, eles ignoram o céu. Isso não é uma doutrina bíblica, ignorar o céu, que a gente sempre dorme. O que está se referindo a dormir é que o nosso corpo dorme. O nosso corpo está aqui na terra. E quando tiver a segunda vinda de Cristo, a gente vai ter essa ressuscitação de corpo. Então a gente vai estar participando dessa ressurreição, a gente vai ganhar um corpo glorificado. Hoje em dia, quando a pessoa morre, o corpo permanece aqui, o corpo permanece dormindo. A Bíblia se refere a justamente dormir. Então, tal pessoa está... muitas vezes é uma palavra usada como sinônimo de falecido. A pessoa está dormindo na Bíblia. Então, a alma vai para o céu, mas na segunda vinda de Cristo, a pessoa vai receber um novo corpo glorificado. Então, esse corpo aqui, essa carne, não vai para o céu de maneira alguma. Este corpo glorificado que vai para o céu é totalmente novo, é sem pecado, é sem erro, e a gente ainda vai receber. Ninguém recebeu, falando humanamente. As pessoas não receberam. Jesus Cristo teve uma ressuscitação em corpo e em alma. Então, continuar fazendo a leitura aqui. Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles. E assim partiu. Eles pegaram e quiseram matar Jesus por conta que ele falou justamente o quê? Que ele é eterno. Que antes de Abraão existir, eu sou. Então, é algo contínuo. Jesus Cristo é. Deus é. Desde o princípio, ele é agora e ele sempre será. Deus nunca vai deixar de existir. E não teve um momento que Deus surgiu. Deus está fora do tempo. Então, Lucas 21. Lucas 21, como eu disse no vídeo anterior, céu e inferno está sendo falado de novo em Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente no Novo Testamento. A gente tem também menções, várias menções no Antigo Testamento, e até algumas menções aqui que eu nem cheguei a fazer. Apocalipse sobre o inferno, Apocalipse 21, versículo 1 a 8, Apocalipse 14, versículo 9 a 11, Mateus 13, 49 a 50, Isaías 66, 22 a 24, Lucas capítulo 16, que, se eu não me engano, está se referindo a história de o homem rico e Lázaro. Então, sim, a gente tem vários exemplos de céu e inferno na Bíblia, mas eu não cheguei a citar no vídeo por questões de tempo mesmo. Lucas capítulo 21, versículo 41, tá? 43. Lucas capítulo 21, versículo 41. Capítulo 23, perdão, eu estou olhando aqui sem óculos, gente. Lucas capítulo 23, versículo 41 a 43. Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Não existe também purgatório, tá? Quase me esquecendo do purgatório, que é uma falsa doutrina mais forte nos católicos. Eu não sei se os católicos ortodoxos também participam disso, mas é mais forte nos católicos. A Bíblia não menciona purgatório. Em momento algum não menciona purgatório, ou céu ou inferno, e ambos são eternos. Não tem nenhum lugar de transição para o céu, de transição para o inferno. Ninguém fica um pouco no purgatório depois vai para o inferno, um pouco no purgatório depois vai para o céu. Não existe isso. Não é uma doutrina bíblica. Fato é que se eu falar, me mostre a palavra purgatório, na Bíblia você não vai conseguir encontrar, porque não está lá. Você pode pegar ferramentas de pesquisa, e eu não sei se as falsas versões bíblicas inseriram essa palavra, mas eu acho que nem em falsas versões bíblicas você vai achar a palavra purgatório na Bíblia.
é uma doutrina de homens, criado por membros da Igreja Católica. Então, Lucas 41, 43, a gente vê justamente que o malfeitor que acreditou em Jesus Cristo, naquele dia ele estará com Deus no paraíso. Foi para o céu. Paraíso, tranquilidade, paz, não há tristeza, não há dor, não há fome. O céu é um lugar de tranquilidade. O céu é um lugar de amor, de alegria, de união. Não há pecado, não há erro, não há transgressão. No céu é um lugar puro. Então, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Gênesis capítulo 5, versículo 21. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. 300 anos. Enoque viveu muito tempo. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Então, uma das pessoas, não vou dizer que não é a que mais viveu, porque a gente tem aqui o Malalém, que viveu 830 anos. Então, olha o período de tempo que as pessoas chegavam a viver no período de Gênesis. Então, realmente é uma coisa muito diferente dos dias de hoje, né? As pessoas custam a chegar, às vezes, uns 90 anos. É uma raridade chegar em 100, para 80 já fica muito difícil, mas enfim, focar aqui mais nessa questão de Enoque. E todos os dias de Enoque foram 365 anos, e Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Então, Deus o tomou. Enoque foi transladado. Se a gente for para Hebreus, a gente vai poder reforçar essa questão. Mas eu gostaria de, antes de ir para 2 Reis, que a gente vai ver também outra pessoa que foi transladada. Outra pessoa que foi para o céu, que não viu a morte. Então, de certa forma, eu vejo essa questão de transladar, isso realmente é algo mais complexo, esse assunto de o que é exatamente a pessoa ser transladada. Mas eu imagino como algo similar a tipo um mini arrebatamento, uma representação do que o arrebatamento verdadeiro é, em que as pessoas que estão vivas, elas não vão morrer e ser arrebatadas. Quando Jesus vier, as pessoas que estão vivas vão ser levadas ao céu, vão receber um corpo glorificado e vão ser levadas às nuvens. Então essas pessoas não vão ver a morte. Então, da mesma forma, eu acho que tem uma relação muito grande com essas pessoas sendo transladadas. O caminhão passou aqui, terminou de passar. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 ao 12. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos, e Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. Ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou e parou de pé junto à margem de Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Elias atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó o viram, eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele, e se curvaram ao chão diante dele. E eles disseram-lhe: eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão, rogamos-te, à procura do teu mestre, para que porventura o Espírito do Senhor não tenha levado e lançado sobre algum monte ou em algum vale. E ele disse: não os envieis. E quando eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: enviai. Eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. E quando eles se tornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse, não disse a vós, não vades? Então, eles não encontraram o corpo de Elias. Elias foi levado ao céu com essa carruagem de fogo e cavalos de fogo. Então, olha que história mais legal, história mais diferente. Elias foi transladado ao céu também, de certa maneira similar a Enoque. Então, a gente vê que essas duas pessoas não viram a morte. Se a gente for para Hebreus, a gente vai poder ver um pouco mais sobre isso. Hebreus capítulo 11.
Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes de sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Então, olha que incrível. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, Enoque foi transladado e a gente pode ver que Elias foi também, de certa forma, arrebatado, transladado. Foi de uma maneira similar, mas só que essa carruagem é cavalo de fogo. O Enoque não é exatamente especificado, fala que Deus o tomou. Então, desde o Antigo Testamento as pessoas iam para o céu também. Não tinha essa questão que as pessoas iam para o seio de Abraão. E, assim, as pessoas inventam coisas malucas. Coisas totalmente malucas. Que existe um paraíso no meio da terra, junto com o inferno. Tá o inferno aqui, o paraíso aqui. As pessoas comem, opa, beleza, tranquilo, tá com sede. Não faz sentido nenhum essa questão. Mostra a falta de conhecimento bíblico enorme. Mostra falta de comparação com escritura e falta de leitura. Porque seio de Abraão, que significa que a pessoa está assim, ó, encostando o seio da outra, está com o busto próximo da outra. Então, essa área dorsal aqui, próxima à outra pessoa, fala, não, está dentro do corpo da pessoa. E aí, Abraão está dentro do seio de Abraão? É bizarro, bizarro, que as pessoas vão inventar. Não vou entrar muito a fundo, que eu já falei mais dessa questão nos meus vídeos de céu e inferno. Se alguém tiver uma curiosidade, que eu faço vídeo após vídeo falando aprofundadamente nestes dois assuntos. Mas agora a gente pode ir para Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Novamente, reencarnação não cabe aqui. Enoque não reencarnou e teve outra vida. Isso não é encontrado na Bíblia. Não tem, é igual ao purgatório. Você pode tentar, mas você não vai achar um versículo que ensine reencarnação. Ressuscitação é algo que a gente encontra na Bíblia de novo. Ressuscitação, não reencarnação. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se vivo na carne, isto é, o fruto do meu trabalho, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Quando a gente morre, a gente vai o quê? Estar com Cristo. Não tem essa pausa de dormir, o Espírito vai dormir, esperar a segunda vinda de Cristo. Não tem essa questão de que, vou para o purgatório, tô queimando, depois eu vou para o céu. Não, morrer é estar com Cristo. Se você é salvo, morrer é estar com Cristo. Se você não é salvo, morrer é queimar, no fogo que nunca se apaga. De novo, escolham ir para o céu. Vocês têm essa escolha, vocês têm esse livre-arbítrio de escolher ir para o céu. Não é baseado em obras, não é difícil, não é algo impossível. Salvação é extremamente fácil, extremamente acessível. Versículo 24, todavia permanecer na carne é mais necessário a vós. Então, a gente vê aqui que morrer é estar com Cristo, morrer é ganho. Ó morte, onde está seu ferrão? Não importa. Se a gente morrer, a gente está com... Morrer é estar com Cristo. Então, a morte é só algo que vai levar a gente para o céu. Não ter essa preocupação. Nossa, não. Como será que é a próxima vida? Será que eu vou nascer numa casa rica? Nossa, será que eu vou nascer e logo morrer depois? E aí eu vou nascer de novo? Eu vou ter 3 vidas? Coisa bizarra. Reencarnação não é encontrado na Bíblia. Então eu gostaria aqui de ir para João. Na verdade, vamos para Hebreus primeiro. Hebreus capítulo 12. Antes da gente, porque a gente já está pertinho aqui de Hebreus. Vamos para Hebreus, depois a gente vai para João. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Abraão viu o dia de Jesus Cristo e se alegrou. Como que Abraão viu se ele está dormindo? Como que Abraão viu se a vida depois da morte, ele é outra pessoa? Como que tem uma nuvem de testemunhas se está todo mundo dormindo? Como que tem uma nuvem de testemunhas se você foge de ressuscitação, perdão. Começa igual, mas é totalmente diferente. Porém, reencarnação, doutrina de diabos. Ressuscitação, doutrina bíblica.
Então, como que você vai encaixar essa questão? Que as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Tem uma nuvem de testemunhas, Abraão, vendo como que você vai encaixar essas questões se você traz falsas doutrinas. Então, para concluir, eu gostaria aqui de ir para rapidamente João, capítulo 14, versículo 1 ao 4. João, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosses assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. A salvação é somente pela fé. Jesus Cristo nos prepara um lugar e para onde Ele foi, nós podemos ir também. Basta a gente acreditar, basta a gente confiar nele. A gente tem esse presente de Deus, esse dom gratuito, que é a salvação. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenha ficado claro que reencarnação não é uma doutrina bíblica, que a Bíblia ensina somente ressuscitação. Uma boa noite e que Deus abençoe vocês.